Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Atos capítulo 7, verso 59 e no verso 60. Atos capítulo 7, verso 59 e no verso 60. Aleluia. Escutem isso. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. O que eu tenho aqui na minha mão? Pedras. Pequenas pedras. Grandes pedras. Depende do que você vai usar. Eu trouxe duas. Só como exemplo, nessa noite. Mas quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu fiquei pensando, pequenas pedras. Isso ficou ecoando no meu coração. Meu devocional, vou oração, o Senhor despertou essa palavra dentro de mim. Pequenas pedras. Pedrinhas que nós pegamos com as mãos. Essas pedras, elas podem construir uma casa, elas podem construir um altar de Deus, mas elas também podem ser jogadas, elas podem machucar, elas podem ser usadas para destruir. E tudo depende de como nós escolhemos usar estas rochas. E sabe, as nossas vidas, irmãos, elas são como essas pequenas rochas. Às vezes a gente constrói coisas lindas. Às vezes a gente edifica coisas fantásticas, maravilhosas para o reino de Deus, e outras, sem perceber, a gente destrói. E hoje eu quero falar com vocês, irmãos, sobre como as nossas escolhas, elas moldam isso. Então nós vamos caminhar um pouquinho por esse texto aqui. Quando eu fui despertado com essa palavra, irmãos, eu mergulhei um pouquinho mais no livro de Atos. E na verdade eu senti como se estivesse assistindo a um filme de ação espiritual. O livro de Atos é exatamente isso, irmãos. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas a gente vê Jesus vivendo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando. Mas em Atos é o que acontece quando a igreja nasce, quando o Espírito Santo de Deus cresce lá em Pentecostes, e quando o Evangelho começa a se espalhar como um fogo, sabe, por toda a terra, a começar em Jerusalém. É um livro que cobre aproximadamente aí uns 30 anos, mostrando como a igreja, irmãos, vai de Jerusalém até os confins da terra, como ele prometeu em Atos 1:8, e que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor Jesus falou que eu e você seríamos testemunhas. O Senhor Jesus falou que existe algo dentro de nós, que não dá para esconder, que não dá para guardar, que não dá para se calar. Tem algo dentro de nós que clama, tem um leão que ruge dentro de nós, que faz barulho, irmão. Em Atos 1:8, Jesus comissionou a igreja. O Espírito Santo veio sobre a igreja. O fogo de Deus se espalhou sobre a igreja. A partir daí, houve
um tumulto santo naquela cidade. Já no capítulo 7 que nós lemos, irmãos, a coisa está pegando aqui. Estevão, homem cheio do Espírito, ele começa a incomodar os judeus, começa a incomodar aqueles que detinham o poder naquela época, e ele é o primeiro mártir cristão, foi o primeiro a morrer pela igreja, o primeiro que derramou sangue. E eu posso garantir a você, meus amados, o sangue dos mártires é onde a igreja mais floresce, é quando a igreja mais floresce, é quando a igreja mais cresce, é quando o sangue dos mártires são derramados. Estevão estava aqui, nesse momento, irmão, pregando um sermão poderoso para os líderes religiosos do Sinédrio. E Estevão, ele começa no início da história de Israel, irmão, e ele fala como o povo resistiu a Deus ao longo da história. E resistiu, apedrejando os profetas, resistiu, negando a própria lei que eles diziam defender, resistiram, por fim, matando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo falou: ah, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que apedrejas aqueles que são enviados até você, como eu gostaria de reunir você debaixo das minhas asas. E você não sabe o que vai acontecer com você, porque você simplesmente não discerniu o tempo da sua visitação. Sabe, irmãos, nós precisamos discernir os tempos, precisamos discernir o tempo da visitação de Deus na nossa vida. Precisamos entender quando é o Senhor que está falando, que está chacoalhando a gente, muitas vezes. Às vezes nós estamos tão distraídos, tão perplexos com as coisas que estão acontecendo, que nós não entendemos que Deus está falando conosco, que Deus está próximo de nós, que Deus está direcionando a gente, que Deus está esperando que a gente simplesmente olhe para Ele. Mas quando Estevão fala, eu vejo o Senhor à direita do Pai, assentado no trono. Pronto, eles fecharam os ouvidos e aí eles não viram mais nada. Eles apedrejaram Estevão. Eles pegam em pedras, pequenas rochas, e apedrejam Estevão até a morte. Mas olha o que Estevão faz, irmãos. Enquanto as pedras voam nele, ele ora como Jesus na cruz: Senhor, recebe o meu espírito e não os culpes por isso. Meu Deus, que oração é essa? Eu estou sendo apedrejado, meu corpo está todo arrebentado, e ainda assim eu perdoo quem está me ferindo. Mas sabe quem estava ali assistindo? Um homem chamado Saulo. O livro de Atos, capítulo 8, no verso 1, diz que Saulo consentia na morte de Estevão. E ele está do lado das pedras que destroem. Mas Atos nos mostra mais uma coisa, irmãos. E aqui que eu quero falar para você. Deus usa até mesmo a perseguição para fazer com que o fogo de Deus se espalhe por sobre a face da terra. Deus vai usar, irmão, aquelas pedras que mataram Estevão, como um efeito que disseminava, que vai disseminar, que vai espalhar o fogo do Espírito Santo por toda aquela região, por toda aquela terra. Aquelas pedras que mataram Estevão não conseguiram parar o Evangelho, pelo contrário, fizeram com que a mensagem fosse mais longe. Isso me fez parar para pensar. Mesmo quando parece que as pedras que estão nos atingindo, que estão atingindo pessoas que nós amamos, estão destruindo, o meu Deus
está construindo algo maior, que eu ainda não consigo perceber, que eu ainda não tenho visão, que eu ainda não entendo, mas Ele está agindo. Ele está agindo naquilo que eu não sei, naquilo que eu não imagino, naquilo que eu não entendo. Mas e as nossas escolhas, irmãos? Essas escolhas, elas vão dizer de que lado da história a gente vai estar. Como eu falei com você, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e ele estava do lado errado das pedras. Mas agora deixa eu mostrar para você a história de uma pedra, que Deus usou na edificação da igreja. A transformação de Saulo em Paulo. Sabe, irmãos, eu imagino Saulo, um cara inteligente, um cara capacitado, cheio de planos, zeloso pela lei de Deus, estudou com Gamaliel, um mestre top da época, sabe? Ele tinha autoridade, poder para fazer tudo o que quisesse, mas ele escolheu lutar contra Deus. Em Atos 5:39, Gamaliel avisou para ele: se for de Deus, vocês não vão conseguir parar. Mas Saulo ignorou. Saulo estava tão cego de orgulho que achava que perseguir os cristãos era certo. Sabe, irmãos, às vezes a gente é assim. Eu já me peguei muitas vezes querendo fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, achando que eu estava defendendo a verdade, mas na real eu estava lutando contra Deus. E eu posso afirmar que ninguém é grande o suficiente para lutar com Deus, irmãos. Irmãos, os nossos braços são curtos demais para brigar com o Criador. E Saulo chega no momento agora que eu chamo de o ponto de não retorno. Sabe aquele ponto que você não pode retornar mais? Você já percorreu um caminho tão grande que você não consegue mais retornar. Você tem que seguir adiante. E ele está tão mergulhado na perseguição que parece que não tem volta. Mas aqui eu quero mandar um recado também para você, para a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Deus não desiste de ninguém. Você pode falar isso comigo? O meu Deus não desiste de ninguém. Não desiste, meu irmão, não desiste de mim, não desistiu de você, não desistiu de Paulo, não desiste daquela pessoa que você está orando, que parece que é impossível. Deus não desiste de ninguém. Em Atos 9, irmãos, no caminho para Damasco, Saulo está indo fazer o quê? Prender mais cristãos. Saulo está indo perseguir mais cristãos. A pedra na mão de Saulo, até aquele momento, é para matar. Mas aí então, no verso 4 de Atos 9, uma luz brilha, ele cai no chão e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aquele momento muda tudo, irmão. Saulo se rende. Deus troca seu nome para Paulo, que significa pequeno, uma pequena rocha, mas agora a serviço do Senhor. Uma pequena rocha, mas agora do lado certo. De alguém que consentia e incentivava quem jogava pedras para destruir, vira uma rocha que constrói a igreja, irmãos. Paulo escreve cartas que até hoje nos guiam, funda igrejas, sofre por Cristo, como ele mesmo diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, fala assim: eu sou o principal dos pecadores, mas Cristo veio me salvar. E ele entendia isso. Isso fala muito comigo, irmão. Porque mostra que não importa o quanto que a gente errou, Deus pode transformar nossas escolhas erradas em algo que Ele constrói. Mas nós precisamos nos render a Ele, como Paulo fez. Eu quero trazer uma outra rocha nesse momento, para falar com você. Pedro.
Quando eu penso em Pedro, irmão, eu vejo um cara igual a gente, sabe? Cheio de altos e baixos. E Jesus dá a ele o nome de Pedro, que significa rocha, ou pequena rocha, ou pedregulho. Está lá em Mateus 16, depois você dá uma olhada lá, ele diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei esta igreja, ou a minha igreja. E Pedro era impulsivo, irmão. Nesse mesmo capítulo de Mateus 16, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E momentos depois, irmãos, ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz e toma uma bronca, que olha que se eu fosse ele, eu ia ficar quietinho durante muito tempo. Ah, tem mais. Na hora mais difícil, irmão, quando Jesus é preso, Pedro nega ele 3 vezes. Eu imagino o peso disso no coração de Pedro. Pedro usou as suas pequenas rochas para destruir sua própria fé naquele momento. E isso também, eu me identifico com isso. Isso fala muito comigo. Que quantas vezes eu neguei ao Senhor Jesus, com as minhas atitudes, com o meu comportamento e com o meu silêncio. Mas, olha a graça de Deus, irmão. Se vocês olharem, quando a gente começa a ler, estudar as Escrituras, é algo tão perfeito, tão poderoso. O Evangelho de João é como se ele terminasse no capítulo 20. Aí no capítulo 21, parece que João se lembra assim: tem uma historinha que eu ainda não contei, a respeito de Pedro. E ele vai lá mostrando como Pedro tinha desviado, e o Senhor foi lá para resgatar o apóstolo, que foi o líder da igreja de Jerusalém. Em João 21, irmão, Jesus encontra Pedro na praia e pergunta para ele 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou para ele 3 vezes. Olha, se Jesus fosse um psicólogo, é o maior psicólogo de todos os tempos, irmãos. Não existe ninguém igual a Jesus. Porque o mapeamento de sentimento, de comportamento que Jesus fez aqui é um negócio absurdo. É só Deus. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você me negou 3 vezes. Tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o restaura. E Jesus fala para aquele que aos nossos olhos não teria a menor capacidade de pastorear ninguém. Pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Em Atos, Pedro vira um gigante, irmão. Ele prega em Pentecostes, 3.000 se convertem, está lá em Atos 2. Pedro é usado como instrumento de cura. Pedro enfrenta autoridades, abre a porta do evangelho para os gentios, lá está em Atos 10, lá com Cornélio, o centurião. Pedro, uma pequena rocha, irmão, falhou, mas foi restaurado para construir o reino. Isso me dá esperança. Isso me traz esperança, irmão. Porque não importa o quanto a gente tropece, Jesus, ele nos levanta para nós sermos rochas que constroem. Eu e você. Para isso que nós somos chamados. Mas agora, eu já falei de pequenas pedras. Eu preciso falar de uma pedra. Eu não posso deixar esse altar nessa noite sem falar da rocha. Da rocha que tudo pode. Da rocha que nos sustenta. Da rocha que nos guarda. Da rocha que é o alicerce das nossas vidas. Da verdadeira rocha. Jesus Cristo, irmãos. Sabe, Pedro e Paulo, eles eram pequenas rochas. Mas a igreja, ela está firme, porque ela está edificada na rocha, que é Jesus, irmãos. Em Mateus 16, Jesus, quando ele fala da rocha ali,
Ele está apontando para a confissão de Pedro, que ele é o Cristo. Ele está falando de si mesmo. Ele está falando que ele era a rocha. Paulo, ele afirma em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, que Cristo é a rocha espiritual, irmãos. Em Salmo 18, no verso 2, Davi, que viu o Senhor, ele declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Sabe, irmãos, eu já tentei construir coisas na minha força, e tudo desmoronou. Quando eu tento construir alguma coisa, na minha força. Mas quando a gente alinha as nossas pequenas rochas com a rocha, a coisa muda. Quando pequenas rochas estão alinhadas na rocha, estão alicerçadas na rocha, tudo muda. Sonhos, planos, perspectivas, visões, tudo muda. Ele é a fundação, irmão. Ele é o alicerce que nunca falha. Nossas escolhas pessoais decidem, irmãos. Nós devemos decidir. E essa é uma escolha pessoal. Essa é uma escolha minha e sua. Não tem como a gente colocar a responsabilidade de uma outra pessoa. Eu decido. Nós vamos construir com Ele, servindo, amando, perdoando como Estevão, ou nós vamos destruir como Saulo fazia com orgulho e rebeldia. Ou nós vamos negar como Pedro fez. Pensa nisso, irmão. Estevão usou as suas últimas palavras para construir, pedindo perdão para os seus inimigos. Paulo e Pedro, irmãos, mesmo depois de errar, escolheram construir sobre a rocha que é Cristo. Meu irmão, minha igreja do Senhor, o que você está fazendo com as rochas, com as pequenas rochas que estão na sua mão? O que você está fazendo com a pequena rocha na sua vida hoje? Pequenas rochas, irmãos, podem construir ou podem destruir, e tudo depende das nossas escolhas. Talvez você esteja como Saulo, lutando contra Deus, ou como Pedro, negando Ele com as suas atitudes. Mas hoje, irmãos, hoje, o tempo aceitável é hoje, agora, nesse momento. O Senhor Jesus está te chamando para um encontro, como fez lá no caminho de Damasco, com Saulo, enquanto este ainda perseguia a igreja. O Senhor está te chamando para um encontro, como Ele fez com Pedro, lá na praia, quando Pedro tinha voltado para a velha vida, de pescador, de peixes. Ele quer transformar, meu irmão, a sua história, te fazer uma rocha que constrói o reino de Deus nessa noite. E eu venho convidar você nessa noite a orar ao Senhor. Feche os teus olhos agora. Fala com o Senhor. Feche os teus olhos comigo e ore ao Senhor. Pergunta para o Espírito Santo de Deus agora: Senhor, onde eu estou destruindo ao invés de construir? Pergunta para o Espírito Santo agora, irmão. Fale com o Espírito Santo. Esse é o momento de você falar com o Espírito Santo. Esse é o momento de você perguntar e de ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você agora. E se você sentir Ele te chamando, Ele falando para você zerar tudo agora, perdoar e seguir adiante. Rende a sua vida à rocha que é Jesus, irmãos. Pare
Para de lutar com Deus. Os seus braços são curtos demais para lutar com Ele. Deus está te chamando.